Seja bem-vinda ao MamãeCast, o melhor podcast para mães da internet. Eu sou a Carol Hessel, é um grande prazer ter você aqui com a gente, assistindo esse conteúdo que é focado em mãe, que é focado em gestantes, que é focado em futuras mães e também em pais, viu? Porque eu vou te falar que tem muitos pais que estão assistindo nossos conteúdos e gostando muito, porque afinal de contas, a maternidade é família, né? Normalmente envolve o contexto familiar e conhecimento sempre ajuda a família a se entender melhor, a gente se entrosar. E é isso, estamos criando a nossa rede de apoio. Então faz o seguinte, já dá o seu like nesse vídeo, já curte, já comenta, já compartilha, manda para outras mães, manda no grupo de mães, manda para as amigas, manda para todo mundo, que esse episódio é muito importante. E manda pro pai, porque esse episódio o pai vai querer assistir junto com a mãe. Pode apostar. Por quê, gente? Hoje eu tô trazendo a Mariana Moschioni. Ela é psicóloga, especialista em terapia de casal. Ela foi a minha terapeuta de casal. Ela também é especialista no mundo de sono e materno-infantil. Mas hoje ela vai voltar outro dia. Mas hoje a gente vai focar na terapia de casal. Mari, muito obrigada, viu? É um prazer ter você aqui. Eu que agradeço a oportunidade, a delícia de estar aqui, na expectativa de poder contribuir, contar um pouco, desmistificar. Mas, coloquem aí o capacete, porque vai ter algumas voadoras também. Tem umas pancadas, é normal. Ela é mãe da Celine, que tá com 3 anos, da Anne, que tá com 1 ano e meio. Ou seja, bem pertinho, né? E ela é esposa do Elcio também. Mas já ouvi que ela quer 3, 4, 5, 10 filhos aqui. Então, por enquanto, ela é mãe só das 2, tá? Mas hoje a gente não vai falar da maternidade dela, ainda. Ou talvez fale no final, ainda não sei. Mas hoje foca na terapia de casal. E antes, eu vou dar um presente, porque temos patrocínio aqui na MamãeCast. Patrocínio da Bruvi Lingeries. É a nossa patrocinadora, lingerie. A Mari foi minha terapeuta de casal. Ela me deu esse conselho, inclusive, ela vai lá, compra uma lingerie bonita para você se sentir bem, porque a gente vai falar sobre isso, né? Porque essa questão da autoestima da mulher pós-nascimento, de filhos e tudo mais, fica meio abalada. Então foi um conselho, inclusive, que a minha terapeuta me deu e agora eu vou poder retribuir o meu presente através da lingerie da Bruvi. Tenho certeza que ela vai gostar. Ela tem 2 filhas pequenas, então eu acho que uma lingerie é sempre... Vai garantir o terceiro. Meu Deus, depois desse podcast, sei lá. Espero que você delícia, goste. Muito obrigada. Pode abrir. Cadê a música de fundo? Tem que ser... Tem que ser aqueles... Eu cantando a Pantera, nada a ver, né? Cor-de-rosa. Zero sexy, 50 tons de cinza, né? Tinha que ser aquelas músicas mais 50 tons de cinza. Ai, Jesus. Vamos lá. Vamos que o povo quer ver. O povo tá querendo. Que coisa mais linda! Olha só, pessoal, da Bruvi arrasa. Vou ficar bem ou não, gente? Vai ficar bem. Combinou com o seu look, obrigada. Muito obrigada. Gente, lembrando que tá aqui no link da descrição do vídeo. Super delícia. O site da Bruvi, vai lá conhecer. Tem preços, juro, surreais, muito bons. Tem tanto moda de lingerie mais sexy, assim, mais pro dia a dia. E também para as gravidinhas que estão procurando sutiã de amamentação, essa parte de gestante. Tem de tudo, plus size, de tudo um pouco. Então vai lá conferir que eu com certeza você vai gostar. Preço e qualidade, muito bom, tá bom? Então, presente dado, quer que eu guarde aqui? Presente dado. Vou deixar aqui guardadinho. Muito obrigada. E aí agora, vamos começar a sabatina. Comecem os jogos. Gente, eu tava confessando aqui nos bastidores que eu tô até com um pouquinho de medo de fazer essas perguntas, porque tem algumas que a carapuça vai servir, sabe? Mas tudo bem, a gente revive a terapia alguns pontos novamente, porque é sempre bom, porque a terapia é uma coisa de vida, né? Pra vida. Então vamos começar. Bom, eu tô com medo dessas perguntas. Vamos lá. Eu quero focar na terapia de casal, principalmente pós-maternidade, que é o nosso foco aqui, e que é onde que eu penso que as coisas podem ser, né? Tem casos que não, mas na grande maioria das vezes dá uma estremecida. Porque a minha percepção pessoal e de colegas minhas é que, assim, antes a gente tem um cenário muito favorável do casal. Não que não tenha problemas, não que não tenham brigas, mas é um cenário em que
vive para o outro. Você tem liberdade. Tem liberdade, você pode... vamos sair agora, vamos pra lá, vamos viajar, vamos, não sei o que, vamos. E quando um filho entra nessa jogada, o cenário, assim, na minha concepção, vira quase de cabeça para baixo. A rotina muda muito, tudo muda muito. Então, e é uma coisa que pode ser que alguns se preparem para isso, mas a grande maioria não se prepara e não sabe direito o que está por vir, porque as pessoas não falam sobre isso. Inclusive, foi uma coisa que, quando eu comecei a fazer terapia de casal, ninguém soube. Porque eu não queria, porque, como assim? Eu vou falar para as pessoas que o meu relacionamento tá abalado depois de ter filho, mas as pessoas não vão entender o que isso está acontecendo. E aí a gente fica com medo de se expor. Porque é aquilo, né? Julgamento e tudo mais. Então, depois, obviamente, que as pessoas foram sabendo, e até que eu expus ao público, ao mundo inteiro, mas é uma coisa que as pessoas não falam porque elas não querem, que aí as pessoas começam a querer dar pitaco, porque se você fala, eu tô fazendo terapia de casal, mas o que tá acontecendo, não sei o que, não sei o que lá, aí você fala, mas eu não quero, é uma coisa que muitas vezes ainda tá doendo pra pessoa, então ouvir pitacos machuca ainda mais, então ter um profissional cuidando disso, no meu caso, foi a melhor solução. Mas, normalmente, o que costuma estremecer, que eu listei aqui? A gente fica muito cansada, tem uma nova rotina, começa a ter desencontro de horários, expectativa no outro como pai e no outro como parceiro, como pai, como mãe, falta de tempo de qualidade, novos papéis de pai e de mãe, que a gente tem que aprender a lidar. E aí, esse novo contexto. Ou seja, bagunça. Mas eu imagino que talvez tenha alguma coisa que seja esperada. Tem um novo... isso mudou, mas isso é esperado. E isso, você não precisa aprofundar muito, vai passar. Sabe aquilo de... isso ficou diferente, mas não é uma coisa tão séria. Ou tudo é sério, sabe? No sentido de que quando a gente tem que começar a ter um alerta de, cara, meu relacionamento não tá mais tão legal, porque vai ficar diferente. E o que é o normal esperado para essa mudança pós-filhos? Óbvio que estou falando de uma forma bem generalista. E o que é, passou um pouquinho do normal, já é um ponto de alerta, peçam ajuda, porque pode ser que o relacionamento pode estar começando a estremecer, e se você empurrar com a barriga, uma hora pode ser tarde demais, ou não, porque também tem casos e casos. Sim. Mas o que é o normal? Tem um normal? Eis o ponto, né? Vamos começar falando que, primeiro que relacionamentos, quanto mais tempo de relacionamento, e aí quando começam a surgir os filhos, tem pessoas que falam que eles moldam, né? O tempo e os filhos moldam o relacionamento, moldam as pessoas. Eu gosto de outra perspectiva, eu gosto de dizer, e para mim é muito mais real, que o tempo e os filhos, eles revelam o relacionamento. Uhum. Eles revelam as pessoas, né? Então, quando, por exemplo, os filhos surgem e é uma pessoa que se diz que era super impaciente, como é que ela fica até preocupada e questionando, tipo, como é que eu vou ter paciência com meu filho? E aí, quando o filho nasce, ela se torna a pessoa mais paciente do mundo, né? Então, não significa que mudou ela. Não, ela era paciente. Só que o filho fez isso ficar muito mais forte, fez isso aflorar. Evidenciou, né? Revelou essa paciência. Existia essa paciência. Tá? Então, assim, relacionamentos muito longos e relacionamentos quando começam a surgir os filhos. E todos os relacionamentos, eles existem ao longo da sua existência, são processos de reconexões, de reencontros. Tá. Então, assim, a todo momento você está reencontrando alguém, você está se descobrindo, está descobrindo algo sobre a pessoa, sobre você mesma, né? E o que é normal sobre isso? O normal é o que
te faz viver de uma forma leve, o que Tá. não te adoece, né? O que não prejudica o seu convívio, a sua saúde mental, compromete a sua saúde física também. Que é quase nada, então, né? Porque eu não conheço uma mãe quase, quer dizer, eu não conheço nenhuma mãe, mas deve existir, que tá com a saúde mental plena depois que os filhos nascem. E assim, de fato, a gente não é preparado para isso, né? A nossa geração, pelo menos agora, começa a estudar sobre isso, começa a ter acesso sobre isso, porque isso também é um conteúdo novo que está sendo disponibilizado, que a gente está conseguindo ter acesso, né? Se a gente pensar, tem mais ou menos 70 anos de que essa educação respeitosa está sendo também disseminada. Sim. Então, obviamente, na época, os nossos pais não tinham acesso a isso, mas eu tenho certeza que eles fizeram o melhor na maternidade e na paternidade deles, dentro do recurso, da experiência que eles tinham. Perfeito. Da mesma forma, a gente, né? E vamos lá. O que seria um relacionamento feliz? Acho que a gente tem que partir desse primeiro ponto. O que é um relacionamento feliz? E a partir do momento que você fizer essa reflexão, é importante você, inclusive, nesse momento, peguem aí um papel, uma caneta e respondam. Papel e caneta na mão. O que é um relacionamento feliz para você? Vamos lá, 10 segundos para vocês. Pausa o vídeo, responde aí. Pausa o vídeo e responde. Mas essa pergunta é muito real, porque a gente cria muita expectativa, né, sobre um relacionamento feliz. E uma coisa que eu senti depois do nascimento da Bela foi que eu perdi um pouquinho o parâmetro, porque o parâmetro que eu tinha de relacionamento feliz era um relacionamento de um casal que não tinha filhos. E aí, quando um casal que tem filhos tem uma rotina, tem uma vida muito diferente. E aí você fala, eu não tô mais feliz, mas eu preciso reencontrar. É isso, encontros e reencontros, né? Uma forma de voltar a ser feliz. Então, eu acho que entender cada fase que a gente está vivendo faz muita diferença, principalmente no relacionamento, mas como um todo, porque a gente vai aprofundar que a terapia de casal é muito sobre o casal, mas é muito sobre cada uma das partes, né, Mari? Sim, tem essa individualidade. E é importante isso que você trouxe, porque assim, 90% dos casos que chegam para terapia individual, a queixa, muitas vezes, é sobre relacionamento. Só não tá o parceiro junto, mas veio sobre relacionamento, né? Então, a terapia de casal, ela acontece quando... E aí, realmente, a maioria dos casos vem como casal, mas vem porque a mulher quis... A mulher entendeu que aquilo poderia ser saudável para a relação, para o resgate ali de uma relação. E o marido geralmente vem com o discurso, não, eu vim para terapia de casal porque ela pediu, ela insistiu, mas eu nem acredito nessas coisas, não vejo necessidade, mas eu tô aqui por ela. E aí, na terceira sessão, normalmente, ele já fala, pô, isso é legal, tá sendo muito legal, acho que, desculpa aí o que eu falei na primeira sessão. Então, e acaba sendo uma construção muito bonita e bacana de se acompanhar entre o casal, porque eles estão realmente ali abertos a isso e compreendem que às vezes precisa de uma intermediação para se reencontrar, né? E isso é saudável, isso não fere. Exato, mas é que as pessoas têm preconceito com terapia de um modo geral. Tipo assim, você faz terapeuta, você vai na terapia. Hoje menos, porque as pessoas estão mais abertas. Mas até há pouco tempo atrás era coisa de louco. Você não podia falar que fazia psicólogo, terapeuta. Porque isso é coisa de doido, não sei o quê. Cara, não, isso é coisa essencial. E terapia de casal, parece que quando eu falava, quando saía isso da minha boca, me parecia que o meu relacionamento estava no fundo do poço, sabe? A gente imagina aqueles filmes... Porque é a referência que a gente tem. Aqueles filmes bem Hollywood, sabe? De que o casal já tá destruído e já tá indo pro divórcio, aí vai fazer a terapia de casal como última hipótese. E não era isso, entendeu? Tipo assim, desestruturou, a gente só quer se reestruturar pra nem chegar perto de um divórcio. Só que
o pensamento das pessoas é que a terapia de casal é lá já fundo do poço, acabou tudo, estamos divorciando, só estamos fazendo isso porque falaram que a gente precisa fazer. Então tem esse preconceito muito grande, então é um tabu que a gente precisa desmistificar. E só para retomar, porque a gente enquanto isso você deve estar escrevendo que é um casamento feliz para você, não se esqueça, mulher. E nesse sentido, só para concluir, só para ver se eu captei. Então, o normal pós-filhos se as coisas estão leves, lógico, vai ter um desentendimento ou outro, mas as coisas estão leves, um não tá surtando com o outro, os dois estão mais ou menos na mesma página, alinhados, conseguindo se comunicar, isso é o normal. Vai ter discussão, faz parte. Discussão sempre tem. Existem preocupações. A partir do momento que existe uma relação, existem dois seres se comunicando, vai haver discussão, vai haver ponto de vista diferente, vai haver alguma coisa que precisa ser ajustada. Mas faz isso parte do padrão, é normal. Você não precisa, em tese, se preocupar com isso. Mas se começa a ficar muito desalinhado, comunicação muito falha. Eu acho que um termômetro, né, para você, de repente, buscar terapia de casal ou buscar terapia individual, não necessariamente precisa ser de casal, mas você tá vendo que o relacionamento não tá muito legal, busque você. Eu falo, é muito frustrante quando a gente quer mudar o outro, né, porque a gente não tem o controle sobre o outro. Então, assim, a gente tem que assumir que a gente também não é essa perfeição. Não né? somos. Não. Então, a mudança tem que partir da gente. Mas esse termômetro é o quê? O que você tiver O termômetro. Sentindo? É quando você para avaliar a sua... Olha hoje para sua relação e vê qual que é o exemplo de relacionamento, e se você tem filhos, isso principalmente, se você tem filhos, qual é o exemplo de relacionamento que você está mostrando para o seu filho? Que exemplo, o que seu filho está aprendendo sobre o que é amor, sobre o que é afeto, sobre o que é carinho, sobre o que é um bom relacionamento. Vocês se abraçam, vocês se beijam, vocês seguram na mão do outro, vocês demonstram carinhos, demonstrações públicas de afeto. Então, assim, tudo isso é um bom termômetro para você olhar e falar, poxa, como é que meu filho... O que o meu filho está aprendendo sobre relacionamento? Legal. E é bom porque nós estamos ali a todo momento ensinando a eles a fazerem boas escolhas. Nós queremos que eles sejam solução para o mundo e não um problema. E isso começa a partir do nosso exemplo, né? Isso começa dentro. Então, quando começa a surgir um lar, não é mais uma casa, é um lar. Você começa ali entender, identificar quais são os valores que são os mesmos que os nossos. A gente pode discordar em alguma coisa sobre a educação do filho, sobre como trocar a fralda, mas o valor do lar, nós temos essa conexão, é o mesmo, né? Então, um bom termômetro é isso. Tipo, legal. Qual é essa referência que eu tô passando pro meu filho sobre um bom relacionamento? Show. E voltando só pra fechar, pega essa lista que você fez aí sobre... Casamento feliz, o que é um casamento feliz? Na terapia cognitivo-comportamental, a gente chama de tarefa de casa, e quem faz acompanhamento comigo sabe que existem aí esses planos de ação entre uma sessão e outra, enfim. E pega agora essa lista e identifique quantas coisas que você escreveu que começam com meu casamento, meu relacionamento será feliz quando meu parceiro fizer X. Quando meu parceiro fizer Y, no outro. Quando a gente fizer Z. E quantas dessas coisas você escreveu, meu casamento, meu relacionamento será feliz quando eu mudar, tarará. Quando eu fizer alguma, assim, isso, para que meu casamento seja feliz. Isso faz muita diferença, né? Olhe para essa lista nesse sentido. Essa é a primeira coisa tarefa que você vai fazer de casa com essa lista. Primeira tarefinha. E aí, falando em casamento feliz, vamos falar sobre isso. Porque é uma coisa muito idealizada, talvez, um casamento feliz, é uma coisa muito romantizada. Essa Filmes da Disney. Filmes da Disney, exato. Somos criados com os filmes da Disney. E o ponto é que mudam-se os cenários, a gente tem que mudar a nossa perspectiva.
E aí a minha pergunta é justamente como construir, mas não é nem construir um casamento feliz, mas é como principalmente alimentar um casamento feliz. E aí eu acho que feliz também é uma palavra tão ampla, tão aberta, tão romantizada, tão... O que é felicidade, né? Aí tem aquela famosa, putz, o que é ser feliz? Enfim, que cada um tem o seu conceito. Mas o ponto é, no meu caso, assim que a Bela nasceu, eu tinha a minha referência de casamento feliz, o casamento de um casal solteiro não, um casal sem filhos, que saía, que passeava, que era parceiro, que estava um do lado do outro, que que viajava com ele a trabalho, enfim, disponível um para o outro, que passava a noite e assistia Netflix juntos, iam dormir juntos e tinha uma vida sexual super ativa e saía todos os finais de semana, passeava, ia no parque, corria, ativos fisicamente. Era essa a minha referência. Depois da minha filha, cara, essa referência literalmente desmoronou. Porque aí eu olhava para um bebê recém-nascido e falava, quando que eu vou sair para ir no parque com meu marido? Tava muito distante ainda. Quando que eu vou sair para ir no cinema novamente? Ficar 3 horas, eu amamentava, livre demanda, porque 3 horas você demora entre ir e voltar de cinema, assistir filme. 3 horas longe dela? Putz, é só depois que... Enfim, aí a gente começa a criar, muitas vezes fala, meu Deus, não tem como, lascou, não vai... Começa a sofrer. Exato, não vai voltar. E aí eu tive que, peraí, não, mas tem felicidade também na nossa rotina do dia a dia, e tudo isso foi um processo de se reencontrar, se redescobrir e continuar, né? Porque os filhos vão crescendo, os desafios vão diferenciando, vão ficando diferentes. Mas continua existindo. Até eu e o Henrique voltarmos a ser 2, puta, elas vão ser adultas, vai demorar 20, 30 anos, puta, eu já vou ser 2 velhinhos, tipo, é outra realidade também de alegria. Então, eu acho que também esse padrão, uma coisa que foi muito importante para mim, Mari, foi aceitar que foi o que foi e que agora é uma nova versão, uma nova realidade. Isso me ajudou a reconstruir um casamento feliz, a alimentar um casamento feliz no agora. Porque eu acho que por muito tempo, e principalmente quando a gente começou a terapia, a gente estava apegado no que passou. E aí a gente não conseguia construir o agora, o casamento feliz, por causa dessas referências do passado. E isso é muito importante que você está trazendo. E o que a gente trabalha dentro da terapia de casal, um dos pontos, é que existe essa expectativa, essa frustração com que eu não vou mais fazer o que eu fazia antes, né? E você aceitar que muitas coisas realmente você não vai fazer, porque existe um ser ali que agora é dependente de você para sobreviver, né? Exato. Mas é importante você aceitar que isso mudou, mas não mudou quem você é. Porque para o resgate amoroso, para o resgate da relação, para essa reconexão, para essa ressintonização do casal, a gente vai olhar para o que... E a gente faz esse exercício de que você se apaixonou por ele, por quê? Quais foram os atributos, quais as qualidades ele tinha pelas quais você se apaixonou? E você se apaixonou por ela pelo quê? Porque isso não mudou, tá lá, tá nele. E a gente faz esse resgate do que a pessoa era. Então, assim, o homem, ele sente falta da mulher que existiu antes da filha. A mulher sente falta do homem que existiu antes também do filho chegar, né? Então, os dois sentem a falta. Só que a gente tá só olhando pro nosso umbigo, querendo, e assim, e daí eu falo, a gente quer misericórdia para os nossos erros e justiça para o erro dos outros. Então, a gente tem que essa gestão dessas expectativas e dessa nova realidade, às vezes ela precisa de uma ajuda, precisa de um olhar, de alguém falando, é assim, vai mudar mesmo, a sua rotina vai mudar, as suas prioridades vão mudar. Só que quem você é, o que você faz, o que você gosta, o que você pode fazer, não necessariamente vai mudar. Você pode ter dado um stand-by ali, sei lá, na academia. Mas depois você vai conseguir retomar depois, né? Calma. Acho que falta uma esse coisa de cada pingo vez. De esperança, né? Né? Mas aí envolve autoconhecimento, né, Mari?
Sim. Porque aí se a pessoa também não sabe o que era, o que gostava, se ela não sabe nada sobre ela, aí eu acho que o limbo deve ser ainda maior, né? Porque aí entra, tipo, uma crise existencial. Ela se desconecta de si mesma. E daí, se você está desconectado de você mesmo, como é que você vai se conectar com o outro? Como que você vai fazer essa ponte? Então, é importante. E daí, na terapia, de novo, daí a terapia ajuda muito nesse sentido, individual ou de casal, mas mesmo a de casal, às vezes ela acontece a individual em paralelo, né? Isso é importante por causa disso. Então, ela traz também esse autoconhecimento para você poder também entender qual é a sua nova realidade. Então, assim, muda a liberdade. Muda. Você perde muito da sua liberdade. Mas você consegue resgatar e entender como é que você pode trabalhar essa liberdade depois do filho, né? Mas tudo tem um tempo, tem um processo, né? E a gente não pode atropelar esses passos. Então, assim, exige muito esforço. E não é mágica, não existe nenhuma mágica. E a mudança, ela tem que partir da gente. Não deposite a mudança, a expectativa da mudança no outro, porque é escolher lidar com a frustração, porque você não tem poder sobre o outro. Porque eu acho que isso deve ser um ponto bem delicado na terapia do casal, né? Porque não foi o meu caso, mas eu imagino que deve ter acontecido bastante a questão de, olha, estou aqui para ele entender, para ele ver que ele precisa mudar isso. E, cara, tipo, acho que é importante entender que a terapia de casal não é um afrontamento, um jogo de espadas em que tem um árbitro ali, um juiz pra ver quem bateu mais. Legal. Não é um boxe, né? Quem bate mais, quem aperta. Não é sobre machucar o outro, né? Muito pelo contrário. Se um dos lados sair machucado, eu imagino que não tá funcionando. Tem que sair... Ok, vão ter verdades, vão ter coisas que vão ser faladas que são doloridas, naturalmente, mas tem que ter uma solução, tem que ter algo positivo sendo construído a partir disso, Exato. Né, Mari? É que é difícil a gente olhar para as nossas falhas, né? É muito mais fácil apontar o do outro do que a gente olhar para as nossas lacunas, o que a gente precisa mudar. E você trouxe uma ilustração muito boa, né? Fazendo a referência aí. A gente é um time, é um jogo de futebol, e não é um jogo de futebol onde o marido está aqui, o problema é a bola e a esposa está do outro lado. Não. A relação estamos no mesmo time atacando o problema. Estamos do mesmo lado atacando o problema, não estamos jogando o problema um pro outro. É isso. Então, aí vai virar aquela batata quente, na terapia de casal, às vezes a gente tem que fazer esse movimento de colocar os dois no mesmo time, né? Porque aí as coisas começam a fluir, eles começam a enxergar até a mesma direção, né? Eles podem ter passados diferentes, mas o que vai unir é eles terem um olhar para um mesmo futuro. Perfeito, isso aí é bem importante mesmo. E uma coisa que eu gostaria que você falasse um pouco mais é sobre essa questão de novos papéis. Porque nasceu um filho, eu necessariamente tenho um novo papel de mãe, o marido um novo papel de pai, e simplesmente parece que, no caso do papel de mãe, por um período de tempo, esse virou o único papel da minha vida. Por um tempo, isso fica muito forte. E é um papel que você não faz ideia de como exercer. Então, é um mix de, tá bom, eu vou dar conta, mas com outro mix de, eu tô desesperada, eu não sei o que fazer. Agora? Exato. E aí você lembra, opa, mas eu ainda sou esposa. Opa, mas eu ainda tenho uma casa pra cuidar. Opa, mas eu ainda sou filha, eu preciso às vezes de um carinho de mãe. Opa, mas eu ainda sou amiga, eu preciso de vez em quando ver minhas amigas. Opa, mas eu ainda trabalho, eu ainda preciso dar alguma atenção pro trabalho. Quem não tem licença de maternidade, ou enfim, ou tem que voltar a trabalhar. E aí você fala, tá, mas tudo bem, mas agora tem um bebezinho ali, eu preciso fazer... Você esquece todos esses outros papéis e não consegue conciliar. E como a gente tá falando focado no casal, um dos papéis que ficam muito à margem e muito à deriva, eu sei por experiência própria e por outras amigas,
É o de esposa, que você deixa ali, porque normalmente você tem uma privação de sono bem impactante, principalmente no início. E a hora que o neném dormiu, a única coisa que é sair correndo e dormir junto também. Tipo, você não quer fazer comida, você não quer conversar, você não quer ter vida conjugal, você não quer. Mas é uma dicotomia, porque você não quer, mas você quer. Mas você faz, porque, não, mas ela dormiu, ai, deixa eu estender a roupa no varal. Você faz. Então ela você dormiu, quer porque você precisa manter isso aqui. Você fala, tá uma loucura, eu preciso manter a ordem. Então você tem que manter a ordem. Mas aí é muito mais fácil a gente fazer as coisas que são mais obrigações. E como a vida do casal, em tese, não é tanto uma obrigação, não é prioridade. Vai deixando lá pro lado. Até uma hora que, pô, mas peraí, faz tempo que eu não tô nem conversando com meu marido, vamos conversar, o que tá acontecendo? Pô, vamos assistir um filme. Assistir um filme, né? Vamos assistir o trailer do filme, porque... Vamos tentar, porque 30 segundos. O marido pode até assistir, a gente vai dar uma cochilada no meio. O Netflix tá um probleminha. No meio, só se for o seu caso. O meu já dormi enquanto ele tá escolhendo o filme, entendeu? Falou, amor, escolhe você. Por isso que agora a gente tá assistindo dicas aqui pras mães e mulheres. Escolham uma série, porque aí não tem esse dilema infernal de sempre tem que encontrar uma programação nova. Aí uma série a gente começa... Um episódio de 40 minutos a gente assiste em 3 dias. Mas... rola. Mas dica número 2, aproveitando. Se disponibilize a assistir. Sim. Se ele convidou. Por mais que você esteja mega cansada, descansa do lado dele. Dorme, descansa tira no o cochilo colo dele. Porque coisa melhor do que descansar recebendo um carinho. Exato. Depois você vai para sua cama. Mas se disponibilize, talvez seja aí o início de uma reconexão de vocês. De repente vocês deixaram de fazer isso, ou pode ser algo novo que vocês começam a fazer, descobrir que é legal fazer junto isso. Mas se ele convidou para fazer algo, e por mais que você... E aí existe a picuinha, a birra, né? E da gente falar, mas ele não merece, né? Então, quando a gente começa a falar sobre mude você... né? E mude por você, porque se eu falar pra você mudar pelo seu marido, você vai falar, mas ele não merece. Verdade. Mas não é por ele, realmente, é mudar por você, é mudar pelo seu filho, é mudar pela sua família, é mudar por você, né? Perfeito. Então... E aí, como que a gente lida com esse novo papel e com os outros papéis, principalmente o papel de esposa? Como conciliar, como equilibrar, principalmente nesse início, que eu acho que é quando as coisas... mais tão frágeis, a gente ainda tá no puerpério pra completar a cereja do bolo, né? Tá confuso. Ai, Deus, e eu só de pensar que eu tô grávida de novo, gente, que isso tudo vai acontecer. Mas acho que vai acontecer de uma maneira que eu já sei que aconteceu. Porque então, você já tem uma experiência sobre menos isso. pior, mas eu juro que dá um negocinho no coração. Mas vão vir coisas novas, desafios novos. Mas existe uma sobrecarga, muitas vezes, que as mulheres trazem, né, pra dentro do consultório, falando... se sentem cansadas e sobrecarregadas. E aí a provocação que eu faço mas o quanto disso, dessas atribuições que você e pegou para você, são realmente suas, e quantas dessas atribuições deveriam estar com o pai, deveriam estar com o marido, com o parceiro. Mas você, por, de repente, não... é difícil assumir isso, mas por se achar, né, melhor do que ele para fazer alguma coisa, você acabou ou querer assumindo ter o controle, porque você é controladora. No meu caso era muito isso, eu queria assumir muito tudo. Você assume as atribuições dele e ele acaba não sendo pai. E aí, se ele não assume as responsabilidades como pai, como é que ele vai aprender a ser pai? Você tá aprendendo a ser mãe porque você tá assumindo as responsabilidades de ser mãe. Você não nasceu sabendo mãe. E ninguém assume, não. Ninguém amadurece sem responsabilidade. Pegue as suas atribuições, assuma as suas atribuições como mãe. Pegue as atribuições do pai e deixe que o pai assuma as atribuições do pai. Mas como distinguir o que é da mãe e o que é do pai? É tão delicado, é uma linha tão tênue isso. Como que se chega nessa conclusão? Não tem uma lista, isso é do pai, isso é da mãe. Cada família funciona de um jeito. Como, Mari? Exatamente fazendo uma lista. Tá. O que eu, como mãe, sou responsável por ela e vou fazer. O que você, enquanto pai, pode... E assim, você não vai fazer a lista pra ele. Ele que tem que fazer a lista. Tá, e vocês entram em acordo.
Não, então tá. Na madrugada, se ela acordar pra trocar a fralda, você vai O levantar pai vai. Ou pra a trocar a mãe vai. fralda. E se ele vai trocar a fralda, colocando a fralda menor, a fralda maior, colocando torta, colocando... Desapega. Deixa ele Isso é ser legal de fazer pai. ainda na gestação, né? De preferência, né? Ou não, né? Porque nem Não, sabe você as não- demandas você não tá, que existem, né? ainda tá É. nascendo, você não tá... Você vai com base Você tem no uma que... noção geral, mas a do dia a dia mesmo é só no Então, dia a dia. é conforme vai crescendo, conforme você vai tendo essa nova rotina. Isso é legal, Porque hein? muda. Tem esse alinhamento. Então, precisa ter esse alinhamento de expectativa, precisa ter esse alinhamento do que você espera que eu faça. E como que você quer que eu faça? E os dois terem essa pergunta e essa resposta, né? E deixa o seu lado aí controladora, porque nasce com o bebê, nasce a mãe super protetora da natureza. Mas nós somos seres pensantes e seres racionais e a gente consegue, então, conversar com o outro para poder alinhar essas expectativas. É extremamente importante saber ouvir. Sim. Então, e daí essa é uma lição que é muito importante, como se discutir. Então, como que eu vou falar sobre essas coisas com meu marido? Calma. Tá. Calma. Ela A já gente vai tá, chegar lá. tá chegando nas minhas perguntas mais pra frente. Tá Eu vou bom, perguntar isso aí tá bom. ainda. Mas deixa eu dar uma dica antes, então. Ó, tem Tá. um livro super... Eu amo o Luiz Hans, mas tem esse livro, A Equação do Casamento. Oh, que legal. É super interessante. Que pode ou não. O que pode ou não ser mudado na sua Olha, relação. que legal. Ele foi bem ousado e ele criou uma equação aí pros, né? Para as pessoas mais racionais Pras é bem que legal, né? Para os homens, principalmente, vai fazer um pouco mais de sentido, mas é um livro que traz assim, um conteúdo muito legal. Poxa, adorei. E vou aproveitar e já dar a dica também de um outro que gosto muito, que é o Desafio de Amar. O Desafio de Amar, ele é bem dinâmico, bem prático, tem umas perguntas muito provocativas pro relacionamento, pro casal. Olha, isso é bem legal, Tá. gente, porque às vezes assim... Ah, Carol, eu não consigo, não tenho condições de fazer terapia individual, terapia de casal, é muita terapia, não sei o quê. Às vezes os livros, nossa, me ajudam demais. Eu usava muito, eu sou dessa área de autoconhecimento também. Nossa, os livros às vezes davam uma clareza, né? E lógico, a gente é mãe, falta tempo, mas se organiza, porque em alguma hora você vai precisar olhar pra você, olhar pro seu relacionamento. Então, assim, a gente tem que aos poucos ir se organizando, vai lendo enquanto dá mamar pro neném, enquanto vai fazendo alguma coisa, procurar audiobook, enfim. A gente tem que também, não adianta a gente entrar nesse papel de vítima, de coitadinhas, porque aí a gente não sai do lugar também, né, Mari? Então é um ponto... Não muda. Exato. E aí, bom, já perguntei, mas vou reforçar essa pergunta. Que é a questão do distanciamento. Porque muitas vezes a gente acaba se distanciando com os papéis, essa questão de diferenciar o que é papel do pai, o que é papel da mãe. Achei bem legal essa dica para fazer isso em conjunto. E eu acho que junto com isso, que eu acho que você até foi um exercício que você passou para mim e para o Henrique na nossa terapia, era falar o que o outro esperava um do outro como casal também. Eu acho que tanto isso o que eu espero de você como pai e mãe e o que eu espero de você como casal. Acho que ter essa... Parece besta, né? Mas parece óbvio. Mas precisa ser falado, repassado pra pessoa fazer. Exato. E aí, mas aí quando já rolou um distanciamento, quando você já percebe que... E vai rolar o distanciamento, o distanciamento ele vai existir, você tendo filhos ou não, num relacionamento de longo prazo, aí, num relacionamento de muito tempo. Minha irmã, vou te expor, ela tá começando a namorar, né? Aí eles estão grudados, sabe aquele grude melado que... Meu Deus do céu, eu olho e falo, gente, já foi assim, que mas gostoso. isso não passou há tanto tempo, porque eu tô há 15 anos com o Henrique. E aí eu olho e falo, meu Deus, realmente esse início é assim. Mas muda, e é uma ilusão a gente achar muda, porque que... a paixão tem prazo de validade, sabia? Mas tem prazo, né? Fisiologicamente tem prazo de validade, porque o seu corpo não... Isso é científico. Seu corpo não comporta
o boom, assim, de hormônios e expectativas que existem e da paixão. de ilusões que existem durante a paixão. Quanto tempo? 6 meses. Se não tome nenhuma decisão... Terminou o seu prazo já? 6 meses? Não tome nenhuma decisão dentro de 6 meses, tá? Nenhuma Sibeli, decisão muito presta importante. atenção. Qualquer mudança 6 de meses ainda tá no prazo. Curta. Depois de 6 meses, Curta, vida aí você vai doidada começar a durante ver a 6 meses. realidade. Olha que legal, não sabia disso. Pois é. E aí, que acontece muitas vezes um distanciamento depois de 6 meses, ou as pessoas resolvem casar dentro de 6 meses, aí passa 6 meses. Já fala, opa, não Eu é casei com essa pessoa, mas como assim, quem é essa pessoa? Porque muda, porque o seu olhar já não tá mais tão apaixonado e tão mascarado, e você consegue... Quando a gente tá apaixonado, a gente prefere olhar as qualidades do que olhar o que o outro pode melhorar. Mas você também tem coisas que ele também não... Sim. Deve ser um saco em você, sabe? Tipo, e que ele tem que lidar com isso. Caramba. Mas aí as pessoas... E eu acho que hoje as pessoas estão desistindo fácil demais. Mari, isso é um ponto que eu acho que é importante a gente tocar. Porque uma coisa que, pro meu relacionamento com o Henrique, ele até falou na entrevista dele, é que desistir do nosso casamento não era uma opção. Eu lembro de você. A gente tinha isso muito forte. Mas ao mesmo tempo que não era uma opção, a gente tava com medo, porque não era uma opção, mas assim, continuar daquele jeito que também tava, não era uma opção também. Tipo, a gente tá querendo ser feliz. Exato. E dá pra ser feliz agora. Exato, mas, poxa, é tão delicado, né? E eu fico imaginando que aí a gente vai lembrando de pessoas e referências, né? Quando um dos lados não vê como uma opção, mas o outro lado vê como uma opção. O que fazer? Houve o desencontro. Nitidamente tem o desencontro. Mas aí a gente avalia, né? E aí tem que ter uma comunicação do tipo, você tá desistindo de algo ou você tá desistindo da família? Tá. Porque às vezes ele tá desistindo daquele momento, porque isso, puxando aí um pouquinho pro lado dos homens. Explica um pouquinho melhor pra gente. Eles têm o desejo de ter filhos, mas não é o desejo de ter pai. É diferente. Você quis ter um filho, você não imaginou o que seria ser um pai. Você quis ter um filho, você não imaginou o que seria ser uma mãe. Então, são coisas muito diferentes e que a gente acaba também trabalhando em terapia e que ajuda também nessa reconexão do eu com eu mesma, né? Para poder ter uma relação saudável com o meu filho e também com o parceiro. Mas eu vou trazer uma segunda provocação, que é o que é real, o que é fato. Você pode ser feliz hoje, você pode ser feliz agora, escolhendo mudar as suas falhas, entendendo que você não é aquela perfeição, entendendo que você pode ter ações para melhorar o relacionamento, né? E aí já falamos de algumas dicas, mas é você ter mais paciência, você ter mais bondade, coisas que você fazia no começo do relacionamento e que fazia ele se apaixonar por você e que fazia você se apaixonar por ele. E que as pessoas no começo do relacionamento, elas são muito bondosas umas com as outras, né? E se disponibilizam a fazer coisas que até mesmo você não gosta muito, mas você faz para agradar o outro. Então, olha para isso de novo. Vamos lembrar, o que era gostoso no início do meu relacionamento? Olha, visita o passado, não tenha medo de visitar o passado nesse sentido, para resgatar essa reconexão. Porque a gente tá falando aqui, é só sua vida que tá em jogo. E daí você coloca aqui uma plaquinha contém ironia. É só sua vida que tá em jogo. Você tem noção? É só sua vida que tá em jogo. Exato. Se você parar pra pensar, você tem mais 40, pelo menos, mais 40 anos ao lado dessa pessoa. Se você não tá disposta a mudar por algumas semanas, por alguns meses, como é que você vai conviver anos com essa pessoa? Eu tenho certeza que vocês nunca pararam pra pensar, que vocês têm vários anos aí ao lado dessa pessoa. Mas eu provoco isso porque, de repente, a partir disso, a pessoa decide mudar. E a mudança tem que ser por ela, né? Ninguém muda o outro, ninguém muda ninguém. É ditado, você tem que mudar por você. E ponto final, não tem que você querer ficar apontando o dedo. Mas e quando parece que... Porque
porque eu já vi isso, parece que o outro não quer mudar. Tipo assim, você já mudou, você já fez sua parte e o outro não quer, mas poxa, não quer desistir do relacionamento. Tem alguma saída? Você tem como... Eu sei que a resposta é não, você não tem como mudar o outro, você não tem como embutir uma ideia na cabeça do outro. Mas o que você pode fazer para mostrar para o outro que, poxa, calma, existe uma chance das coisas mudarem e tudo mais, não desiste ainda. Tem alguma coisa? É que na maioria dos casos é isso, a pessoa tá desistindo de algo ali dentro do relacionamento, não tá desistindo do relacionamento. Tá. E aí você consegue fazer esse resgate. E aí é um trabalho. E aí você tem que entender o que é esse conversa. algo pra mostrar que, Exato. olha, é só um ponto, não é Legal. o relacionamento inteiro. E aí você tá me trazendo uma luz que pode ser muito bacana nesse livro, do Desafio de Amor, Desafio de Amar. No apêndice 2, tem algumas perguntas que fazem esse resgate. E traz, então, para a pessoa, de repente, que está querendo desistir ou que não está se mostrando muito aberta a mudar ou a contribuir com que dê certo esse relacionamento, vocês têm que ser sinceros um com o outro. Você quer que dê certo esse relacionamento? Tem que ser sincero e tem que saber ouvir, conversar e ir ajustando as coisinhas aos poucos. E reencontrando. Você sente falta de quem... eu era, né? O homem sente falta da mulher que era antes, você sente falta do homem que era antes. Os dois sentem falta de um do outro, do que era antes. Não, no apêndice 2 do... Apêndice 2, você... O Desafio de Public Amar post, tem algumas... inclusive, novos patrocinadores tem que ser também essas editoras. Tem umas perguntas muito boas pro casal fazer um pro outro. E começa, então, a surgir isso, mas esteja aberto a escutar. A escutar. Bom, e aí falando de estar aberto a escutar, vamos falar sobre como aprender a conversar, aprender a discutir, que você já queria falar e eu já falei, calma, espera um minutinho, porque eu acho que é difícil escutar, né? É muito difícil escutar o que o outro está querendo falar, o que o outro está apontando em você que, poxa, às vezes você não quer ver, e aí às vezes você vai lá e quer se defender, né? Porque, pô, mas tudo bem, eu sei, mas eu também tô fazendo isso, isso e isso, é por isso que eu tô assim, tipo, eu mesma, já várias vezes, hein, falou, pô, mas você tá fazendo isso. Mas eu tô cansada, é por causa disso, porque eu não durmo, não sei. Mas tá, tudo bem, se você não dorme, você tá cansada, isso acontece de fato, mas você também tá fazendo aquilo. Então você não pode negligenciar uma ação sua em detrimento de um cansaço, de uma sobrecarga, que também tem que ser olhado, também tem que ser cuidado. Porque aí tem esses dois lados da moeda. Mas como conseguir conversar sem que isso seja uma discussão? Porque a grande maioria do casal tem esse ponto. A gente sabe que tem um problema, a gente precisa conversar sobre esse problema, mas a gente começa a conversar, a gente briga. Então a gente não conversa, a gente para de conversar, a gente vai se distanciando e quando vê tem um rombo entre o casal. Isso é muito comum. E aí você acaba fugindo da discussão. Exato, e aí cedo ou tarde... Alguma coisa vai ficar muito ruim. Sim. Primeiro, entender que a palavra discussão, ela pode ser saudável. Ela não necessariamente tem uma conotação extremamente negativa e que vai levar ao nível de ofensas um para o outro ou de desentendimento total e não resolução do problema. Então, é importante discutir a relação, né? Então, as famosas DRs. Tá, bem prática, mulherada, com os homens, eles não são multitarefas. Se você chegar pro cara, pro seu parceiro e falar, a gente precisa conversar sobre algumas coisas, você já perdeu a oportunidade dele prestar atenção no que você quer, no que você precisa resolver. Mas se você chegar e falar pra ele, nossa, amor, eu tenho um tema pra falar com você, tem um assunto, um problema, uma coisa pra conversar com você. Não, uma coisa eu dou conta. Na cabeça dele é isso, uma coisa eu dou conta. Então, ele vai estar mais aberto também a te ouvir e falar sobre isso. Então, na comunicação, tem um livro que chama Comunicação, do Carl Rogers, e ele fala que é difícil escutar porque requer coragem e as pessoas não são corajosas. Entendi. É porque é difícil você, de repente, porque quando você realmente, verdadeiramente, se coloca na posição de escutar o outro,
sem ficar pensando na resposta que você vai dar do que ele tá dando, sem contra-argumentar o que ele tá dando. Não, você tá escutando o que ele tá falando. Você não tá pensando, que besteira que ele tá me falando, que tosqueira isso que ele... Não, você não tá julgando, você tá ouvindo, você tá escutando o que ele tá te falando. As pessoas... Ele fala que as pessoas não têm coragem porque requer a possibilidade de você receber uma informação da qual você não tinha. E de você perceber que você não estava certa completamente. E de que o outro tinha alguma informação muito relevante e importante também para aquilo. E aí a gente tem que deixar o nosso orgulho de lado, para o bem da relação, em nome do amor, a gente escutar o outro. E esse é um exercício muito bacana e que eu falo, se você praticar esse exercício, 80% dos seus problemas no relacionamento vão desaparecer. Não, então peraí, vamos recapitular esse exercício. Vamos lá. Então, prestem bem atenção. Exercício prático para 80% dos seus problemas no relacionamento desaparecer. E desaparece. Se não desaparecer, vocês podem pedir o dinheiro de volta. No caso, é gratuito, ou seja, vocês podem me pagar e pagar a Mari. Olha só, não é um exercício muito fácil de se fazer. Ele requer um esforço, mas eu te garanto que seus problemas vão acabar. Seus problemas acabaram. Bem Tabajara, mas não é Tabajara, é verdadeiro. Vamos lá. No momento em que o outro, primeiro vamos lá. Você vai chamar o seu parceiro para alguma conversa e fala um tema. Trata de um tema só com ele. Você tem lá 10 temas, mas escolhe um para falar, porque ele não vai conseguir falar de várias coisas ao mesmo tempo. Tá? Então escolhe um tema. E ao falar sobre o tema, ou ele ao falar sobre o tema, ou ele falar algo, esteja realmente na posição... A lógica e o objetivo é muito simples, é você escutar verdadeiramente. E ser sincero com você mesmo. E falar a verdade. O que isso quer dizer? Evite usar os extremos como você nunca me ajuda, você nunca faz isso, você sempre faz desse jeito. Nunca e sempre esses extremos normalmente não são verdades. Então fale a verdade. Você não gostou do que ele fez hoje de manhã? Poxa, eu não gostei do que você fez hoje de manhã, naquela hora eu me senti assim, assim, assado. Fale a verdade, seja específica. Nível Twitter, sabe? Poucos caracteres, clara e objetiva, direta. Porque o homem não acompanha muito nosso raciocínio. E eles são práticos, e a gente precisa aprender isso com eles, essa praticidade deles em resolver as coisas, pode ser positivo. Então, sejam práticas, muito objetivas. Então, você falou, ou ele falou, estejam realmente escutando. Terminou de falar, você só vai falar, ou ele só vai falar, depois que validar o que você realmente falou e como você se sentiu diante daquilo. Tá, então você tá me contando que você não gostou que eu cheguei mais tarde em casa, que você ficou chateada porque você esperava que eu chegasse às 5, eu cheguei às 7 e você teve que dar o banho, a janta e colocar pra dormir sozinha e você tá se sentindo chateada com isso. Meio que você recapitula o que ele te falou pra você ver se você entendeu. Exato. O que a pessoa tá falando. Exatamente. E aí ele vai te dizer, sim, é exatamente isso, é dessa forma que eu me senti. Aí você pode dar o seu argumento, aí você vai falar. E depois é a sua vez de falar, então tá, então você se sentiu assim, assim, assado. É isso, valide o que ele está falando e o que está sentindo. Muito bom, muito bom. Então, tanto você tem que falar o fato e os seus sentimentos também, para a pessoa entender o que aconteceu e como você se sentiu com aquela situação. Exatamente. E sem ser situações muito genéricas. Nada de ser genérico, você tem que ser específico. Específico de uma situação. Dados, fatos, a realidade, fala a verdade e evita, isso é para a vida, na verdade. Evita os extremos, o nunca, o sempre... Evita. São erros cognitivos que a gente fala. Porque normalmente não são verdades. Como nunca me ajudou a fazer isso. Nunca ajudou. Vamos pensar se realmente nunca ajudou?
Uma vez que ele ajudou, já invalida todo esse seu discurso. E o homem é muito prático, isso realmente vai invalidar. É racional isso. Então, só que para esse exercício funcionar, você precisa estar em constante comunicação com a pessoa. Também. Porque assim, senão você quer ser genérica. Senão você quer usar o sempre e o nunca. Porque eu tô pensando aqui. Você vai buscar a briga lá de 1520. Exato, você vai buscar, tipo assim, a Bela tá com 1 ano e 7 meses, eu vou pensar, desde que ela nasceu, porque você não me ajuda. Gente, foco é no aqui e agora. Foco no aqui e agora. É no hoje. Muito então, bom. assim, se hoje ou ontem... Sim, mas nessa tudo semana, bem, exato, não vai resgatar coisa lá do passado, porque senão vira uma bola de neve, vocês não vão resolver nada. Aí não resolve. Aí vira essa discussão infinita. E tira o foco. E só briga, né? E o homem não vai acompanhar. Você não falou que era um problema? Peraí, você tá falando de 5. Ele já se perdeu, ele não vai estar com a escuta aberta. A paciência também. Vocês não vão conseguir chegar a conclusão nenhuma. E vocês não vão replicar de novo o que poderia ter sido muito positivo para a relação. E com o passar do tempo, isso vai se tornando muito natural. E com o passar do tempo, isso vai não tendo mais necessidade, porque você já vai entendendo o outro. Vocês já vão criando esse novo canal de comunicação, essa nova forma de acessar o outro. Efetivo, né? Exato. Eu achei muito legal essa dica que você deu de ouvir o que a pessoa falou e depois replicar o que a pessoa está falando, como se fosse uma validação de deixa eu ver se eu entendi, é isso, isso e isso. Porque primeiro que dá tempo de você organizar as ideias. Não julgar. E não sair contra-argumentando, que senão fica aquele... senão você entra na discussão de querer vencer pelo argumento. E às vezes você vai vencer pelo argumento, não porque você tá certa, mas é porque você argumenta bem. E daí o outro, por achar que porque você é mandona, eu vou desistir de discutir. E aí você não chegou a lugar nenhum, você não resolveu o problema Aí você venceu, mas não venceu, porque o problema continua ali. E aí, de novo, você pega a sua pipoca e você assiste o seu relacionamento desmoronar. Você faz uma escolha. De novo, você tem vários anos aí ao lado da sua pessoa. É só a sua vida que tá em jogo nesse momento. Você pode ser feliz agora. E esse é o ponto. Tipo, você pode ser feliz agora. É real isso. É possível isso. Perfeito, perfeito. Pegaram, né? Porque esse aí é importantíssimo. E é a minha cara vencer as brigas porque eu argumento bem. Ou então porque o Henrique não quer me contrariar. Porque o homem também não gosta muito de ficar remoendo muito. Aí ele... Mas é o caso do argumento. É porque você tá tentando argumentar. Não necessariamente você tá certa. Mas você tá tentando argumentar ou tentando convencê-lo de que algo... E vocês não estão buscando uma solução. Vocês estão só tentando vencer pelo cansaço. Aí não chega a lugar nenhum. Tá. E como... essa pergunta é muito boa. Como melhorar a nossa convivência e como identificar o que realmente a gente precisa mudar? Porque assim, melhorar a nossa convivência é um pouco de tudo que a gente tá falando, mas... Você tá falando muito, mude você, mude por você, mude pra você, mudar. Mas como que eu consigo identificar de fato as coisas que eu tenho que mudar? Porque é muito difícil a gente enxergar as nossas perebas, os nossos pontos de melhoria. É muito mais fácil a gente olhar pro outro, apontar o dedo e falar, eu queria que você fosse assim, 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 assado, e pra mim ia ser perfeito se fosse desse jeito. A expectativa no outro é muito grande, mas na gente mesmo... Difícil olhar para o nosso próprio umbigo. Como que a gente começa a olhar para o nosso próprio umbigo e saber, principalmente, que a gente está no caminho certo, que aquela mudança provavelmente vai ser positiva? Porque dá medo também de, tá bom, então eu vou fazer todo esse movimento. Putz, mas e se ele nem perceber? E se isso não der em nada? Putz, foi super desafiador para mim fazer essa mudança. E tipo, ele nem notou, ele nem não sei o quê. Putz, aí acontece, Mari. Acontece. E assim, a mudança, ela acontece com todo mundo. Todo mundo muda. Tem vários eventos na nossa vida que causam essas mudanças. Isso é normal, isso é esperado e que bom que as pessoas mudam. Mas às vezes elas não necessariamente mudam para melhor. Tem esse ponto. Então, de novo... Não se acha esse poço de perfeição, né? E vamos lá, tem uma fábula muito boa, muito
não vou ler ela agora, mas vocês podem depois ler, eu vou só citá-la. Mas eu já de novo, mais uma publi. Mais uma publi. Amo esse livro, amo o Jordan Peterson, na verdade. E nesse livro, 12 Regras para a Vida, tem uma fábula que fala dos dragões. Eu vou dar uma sintetizada assim nele. E são os dragões, é uma fábula. Então, uma criança, ela um dia acorda e vê um dragão pequeno, do tamanho de um gato no quarto dela. E ela fala, mãe, tem um dragão no meu quarto. E a mãe, dragões não existem. E esse dragão vai crescendo, ele vai crescendo, vai crescendo, vai tomando uma proporção dentro da casa que ele acaba tirando a casa do próprio alicerce e saindo, indo embora para outro lugar. E o pai, quando chega, não vê mais a casa no mesmo lugar e eles acabam... E o menino falando, mãe, tem um dragão aqui em casa. Aquele dragão já tomou a casa toda, mas não, o dragão não existe. Até que o momento que eles falam, tipo, não, o dragão existe e talvez ele só queria ser notado. E nessa fábula, eu sou péssima, né, pra contar a história. Não tá na melhor, coitada das suas Vamos filhas. Elas devem dormir enquanto você conta a história. É por isso que ela é consultora de sono. Ela conta uma história, elas capotam porque elas não estão entendendo nada. Mas eu tô tentando acompanhar o raciocínio até agora. O dragão, eles não existem, mas o que isso mostra? Que a gente vai jogando as coisas debaixo do tapete, o tapete vai crescendo, vai alimentando esse dragão até uma hora que ele cresce e sai, vai embora. E as pessoas não enxergam que esses foram os problemas que foram sendo jogados para debaixo do tapete. Então, é você pensar, quais são os dragões, quais são as sujeiras que eu tô colocando debaixo do tapete? E não tô querendo ver. Quais são as minhas implicações no relacionamento? Ou quais são as minhas expectativas? O que eu tô esperando? O que eu preciso mudar em mim? E aí eu olho no sentido de o que eu tô cobrando demais? O que eu tô exigindo demais? A buscar pelas suas insatisfações, é o primeiro ponto. Exato, começa a olhar para as suas insatisfações. E uma coisa que ajuda muito no entendimento disso pode ser indo pelo caminho das 5 linguagens do amor, né? Um autor muito que ficou famoso pelo livro As 5 Linguagens do Amor para Casais, e ele tem para casais, adolescentes, crianças, enfim, tem diversos, conhecido também como Doutor do Amor, que é o Dr. Gary. E ele fala das 5 linguagens do amor, que é... E você identifica quais são as principais queixas, suas principais queixas, e quais são as principais queixas do outro, para você poder chegar ali qual é a sua linguagem do amor. Tem um outro livro dele que é Como Não Se Irritar no Casamento, alguma coisa assim, não lembro agora exatamente. E você começa a olhar para isso, quais são suas principais queixas, né? Porque, de novo, você não é uma perfeição. Você mudou também. Então tem algo ali e o outro pode te dizer. E aí, legal, tem uma terceira aí tarefinha de casa, um terceiro plano de ação que você pode fazer com um parceiro, inclusive. Façam hoje à noite, tomando aí, comendo alguma coisa. 3 coisas que eu faço, perguntando pra ele, 3 coisas que eu faço e que você gosta, que te agradam, que você se sente amado, que você se sente feliz. 3 coisas que você gosta. E 3 coisas que eu faço e que te irritam, e que te deixam pé da vida, e que te deixam frustrado, com raiva. E você, mas esteja aberta a ouvir também. Não vai a verdade. Brigar com esses argumentos. Deixa ele falar, escuta. Não tente te justificar. Tente corrigir, tente melhorar. Aí é um bom exercício para saber por onde começar a melhorar. Dá para saber já mais ou menos por esse caminho. E aí, através das 5 linguagens do amor, você também... E aí é importante saber a linguagem de amor do outro, porque é a forma como o outro se sente amado. Porque o outro se sente amado. É claro, Mari, eu falo eu te amo para ele todo dia. Mas será que essa é a forma como ele se sente amado? Como você se sente amada? Perfeito. Né? E aí fala um pouquinho, então. Aprofunda as 5 linguagens do amor. As 5 linguagens do amor. As 5 linguagens do amor. É muito bom para usar
no relacionamento e na educação, na disciplina também com crianças, funciona fantasticamente. Porque quando a gente utiliza dessa linguagem do amor, o outro já fica mais aberto, desarmado. E no caso de criança, ela tende a ser mais colaborativa quando ela se sente amada. Então, as 5 linguagens do amor. Vamos lá, para 5 linguagens do amor. Tempo de qualidade, palavras de afirmação, ato de serviço, presente e toque físico. Tá? E tem testes na internet. Se você jogar na internet, você consegue achar o teste. No meu perfil no Instagram, você tem o link lá também. Tem o teste original em inglês, que também te dá. E assim, todo mundo tem essas 5 linguagens. Nós temos uma hierarquia nelas, né? Então, normalmente a gente trabalha com a primeira e com a segunda linguagem de amor. Como as principais. Né? Mas se você não quer fazer o teste, pensa só nesse caso pro seu relacionamento. Se a sua queixa, e eu vou trazer exemplos do próprio livro, né, do Gary, usar palavras dele. Se a sua principal queixa a gente mal se encontra, a gente não conversa, a gente quase nunca conversa ou quase nunca se encontra. Uhum. Eu vou pegar uma colinha, inclusive, para usar as próprias palavras dele, porque isso vai ajudar vocês. Ó, uma forma bem prática e rápida. Se a sua principal queixa é nunca passamos tempo juntos ou mal nos vemos, sua linguagem de amor é tempo de qualidade. Tá, boa. Se a sua principal queixa do seu parceiro é quando você viajou, ficou um tempo fora e ele voltou e, poxa, não trouxe nenhum presente pra mim, sua principal queixa. Então, sua linguagem de amor é presentes. Se a sua principal reclamação, sua principal queixa é você nunca faz carinho, sou sempre eu que tenho que tomar a iniciativa, sua linguagem de amor é toque físico. Se a sua principal reclamação ou queixa é sobre si, quando você para pensar e você sempre se julga e fala, nossa, eu nunca faço nada direito, sua principal linguagem de amor é palavras de afirmação. Olha só. E pro ato de serviço, ela tem uma queixa diferente pro homem e pra mulher. Pra mulher, só eu limpo a casa sozinha, você não ajuda, né? E a do homem muda. Ela vai do tipo, é difícil manter a casa organizada? Nossa, que bagunça. Nossa, a pia toda cheia de louça. Nesse caso, existe a possibilidade do seu parceiro ser um tosco? Também. Sim. Mas considere a possibilidade da linguagem de amor dele ser atos de serviço. É uma forma de encarar uma possibilidade. Então, e o do toque... Já falei do toque físico? Toque físico. Falei, né? Então, acho que Falou de todas. Então, assim, usando as próprias palavras do Gary para ser bem mais direta. E aí, a gente trabalha bastante disso também dentro da terapia. E às vezes, numa única sessão com o casal, a gente trabalha muito focado na linguagem do amor, que já resolve dá algumas soluções. E aí, a mulher, o parceiro ou a parceira precisa buscar as demonstrar o amor dela utilizando a linguagem que a pessoa reconhece o amor. Exato, da forma como ela percebe que ela se sente amada. Então, se for, sei lá, palavras de afirmação, aí é bom a mulher falar, elogiar. Ele guardou a louça. Amor, obrigada por guardar a louça. Nossa, você tá cheiroso. Nossa, você tá bonito. Nossa, você fica bem com essa camisa branca. Tá. Elogia. Agradece. Tá, e aí vamos fazer exemplos de todos. E se for atos de serviços? Ato de serviço. Você pode exercer aí a bondade. Você quer que o outro te dê café da manhã na cama? Faça você também o café da manhã na cama pra ele. Né? Se você percebe que ele gosta da casa organizada ou da cama arrumada, contrata uma empregada. Se tiver, com certeza, isso é a melhor coisa, né? Mas faça algo por ele. Você pode fazer um prato, de repente, que ele gosta para comer. Você pode fazer uma massagem no pé, né? Isso é mais toque físico, né? A massagem. Mas o que ele gosta de ver que você pode fazer por ele, entende? Né?
Pra ele... Não é ser mãe dele, pelo amor de Deus, não confundam. Isso tem muitos problemas vamos também. Falar sobre isso. Mãe, quando a mulher tem mais... Assume se torna esse mãe, papel de ser mãe, né? E daí perde o papel de tá, esposa. mas calma, então, mas palavras, atos de serviços, presentes. Presentes. Pô, você saiu de casa, qualquer momento você pode, não precisa ter sido uma viagem, mas você saiu de casa, ficou um tempo fora, ficou vários dias fora, ou você viu algo que sua mulher gosta, tipo, compra pra ela, qualquer coisa. Mas olha, eu comprei isso pra você, ai, trouxe um sorvete pra Nossa, você. olhei isso aqui, né? Você gosta disso, eu sei, isso aqui pra uma você. das minhas linguagens de amor principal é presente. E eu amo quando o Henrique chega, tipo, ai, trouxe um chocolate que você gosta. Tipo, nossa, eu fico muito feliz. E é um chocolate, sabe? Tipo, R$5,50. Tipo, nem sei quanto custa esse chocolate, mas é baratinho, não precisa me trazer uma joia. Exato. Lógico, o presente amor, se quiser me dar uma joia, não também é eu não nego, valor, mas não é valor. Não é sobre valor, exato. Isso é bem importante. O presente é sobre um carinho. Pode ser a flor que você viu no jardim, achou bonita e ela gosta. Tempo. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Cara, é aquele momento que você foca na pessoa, né? Exato. Você tá com ela, hoje tá em ligada dia é difícil nela. Em ter tempo de qualidade, porque com celular a gente acaba desfocando demais, não é, Mari? Então, mas esse é o exercício. Esse é o exercício. Por 10 minutos no almoço, não vamos olhar o celular, vamos aqui conversar, gente. Vamos começar a assistir o Netflix aqui, mesmo que eu vá dormir. Mesmo que eu vá dormir. Sem dormir. Mas eu vou ficar aqui, vou focar nesse tempo de qualidade com você. Eu vou com você no mercado. Legal. Eu vou com você na esquina, vamos ali comprar o pão, vamos ali tomar café da manhã. Legal. Vou ficar deitada aqui na cama com você fazendo nada por 5 minutos de preguiça. Vou tomar banho junto. Essa é muito minha linguagem de amor. E toque físico? Toque físico. Toque físico é fácil, né? É fácil. Não. Sabe que é a queixa que é a mais difícil? Porque muita gente tem relatado que... E assim, é mais difícil porque exige muito esforço. De todas as linguagens, é a que mais exige esforço. Porque tem gente que não tem gente que não aprendeu que o toque físico pode ser uma demonstração de afeto e de amor. Uhum. Então, a pessoa vai ter que se esforçar. Se aquela linguagem de amor não é dela, ela vai ter que se esforçar mas é do bastante. outro, ela tem que se esforçar. É uma decisão diária, eu falo. Você se esforçar para poder fazer isso. E não é nojinho, mas é porque ela não aprendeu que aquilo é amor. Mas... Em nome do amor, ela vai se esforçar para fazer uma massagem, dormir abraçado, andar de mão dada, abraçar, encostar. É aquela melação que muita gente tem. Vocês perceberam que toque físico não é muito a minha linguagem, não. Não, mas eu gosto, mas não é muito assim. O Henrique gosta mais. E eu me esforço, mais ou menos. Agora vamos mudar. Vamos. Mãe, esposa que se torna mãe do marido. Porque às vezes a gente se torna mãe, tem filha. E aí eu me torno mãe do meu filho e mãe do meu marido também. E aí você fala, mas agora o meu relacionamento não tá bom. Mas é porque aí quando você começa a ver, você virou mãe do seu marido. Pois é, e daí o seu marido vai te respeitar como mãe, vai deixar de ver você como mulher. Olha que problemão, né? E isso vem muito assim pra dentro da terapia individual ou de casal. Tem muito dessa questão. Mas tem um exercício muito prático, mulheres, façam. Pega pega um papel, faz um risco assim, no meio, e escreve aqui mulher, e escreve do outro lado mãe. Tem caneta? Eu já faço aqui uma ilustração. Não tem precisando. Pode deixar. E aí, no lado mulher, você vai escrever o que eu faço enquanto mulher. O que eu posso fazer enquanto mulher. Gente, é bem prático mesmo, assim, tipo... Ou escreve aí no seu celular, no bloco de notas. Mulher e mãe. Esposa. Então, você vai listar aqui, no lado mulher, no lado esposa, o que você faz enquanto mulher, enquanto esposa. Quais são as suas atribuições, quais são as suas ações. O que você já faz hoje, não o que você gostaria de fazer. O que você já faz e o que você poderia fazer enquanto esposa, enquanto mulher. Tá. E do outro lado, o que você faz que seria o que você vê aí. Mas aí é como mãe do seu marido ou como mãe do seu filho? Como mãe do seu marido. Ah, tá.
E também, aqui você consegue colocar uma divisão enquanto mãe também. Porque não tem como a gente acaba assumindo um pouquinho o papel de mãe, porque no cuidar do dia a dia, tem, tipo, eu vou fazer ovos pra ele. Isso é um ato de serviço, de repente. Não é ser mãe dele. Você tá sendo responsável por ele? Não, eu tô fazendo pra agradar, então, né? Entendi. Agora, quando eu fico preocupada se ele levou a blusa no curso porque tá frio, eu tô sendo mãe dele. Não necessariamente, porque você tá tendo uma preocupação com alguém que você ama, mas então é o instinto de mãe. Não sei se sei fazer essa lista. Mas é o instinto de mãe, mas você pode colocar, mas a ideia é você ter muito claro o que pode ser o que eu tô ultrapassando o limite do cuidado como esposa. E aí, gente... Porque eu acho que mãe... Vê se eu tô errada pra dar uma clareada aqui para as meninas que forem fazer essa lista. Eu acho que eu até vou fazer também. Eu acho que quando a gente tá agindo como mãe... Vamos juntar as mulheres pra fazer do marido, uma sessão pra juntar todo mundo pra fazer essa lista? Quando a gente tá agindo como mãe do nosso marido, a gente se preocupa, a gente cuida, sim. Isso também pode ser um papel de esposa, de se preocupar, de cuidar. Só que a gente tem uma preocupação e um cuidado mais autoritário, mais no sentido de... Olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer do meu jeito. Sei lá, não sei se eu tô conseguindo me expressar bem, mas eu acho que é nesse sentido. Olha, leva a blusa, e se você não levou a blusa, eu fico brava. Tipo assim, pô, mas você tá atrasado de novo. E tipo, é um negócio do trabalho dele, a responsabilidade dele, eu não tenho nada a ver com isso. E aí eu fico brava com ele, que ele tá... Pô, mas você vai chegar atrasado de novo. Isso é atribuição de esposa? Isso não é. Então, mas eu estou me preocupando com ele. Mas eu só tô querendo cuidar dele. Na verdade, eu tô querendo mandar nele. Exato. E daí cai naquilo. Ninguém amadurece sem responsabilidade. Deixa as atribuições dele pra ele. As consequências dele. As escolhas dele. Ele vai aprender com isso. Então, presta atenção, pessoal. Se vocês estiverem querendo mandar no marido... Ele não é seu subordinado. Pode ser muito papel de mãe. Você não é chefe dele. Nem mãe. Nem mãe. Vocês são parceiros, vocês são pares de trabalho. Agora, ações de cuidado pode ser uma ações de cuidado, daí tem essas que linguagens de amor, exato. Tem que avaliar o que tem por trás. Eu tô fazendo isso como uma forma de amor, de carinho, ou eu tô fazendo isso porque eu também porque eu tô me sentindo na obrigação de fazer. Opa, se for uma obrigação de fazer, talvez você esteja com uma postura de mãe. Exato. Porque a mãe tem a obrigação de cuidar do filho. Tem a responsabilidade. Tem essa responsabilidade pelo filho, pelas coisas que o filho faz. Então, eu acho que para fazer essa lista é legal a mulherada pensar, principalmente na intenção por detrás da ação, porque só a ação em si fica muito... pode encaixar como esposa ou pode encaixar como mãe, mas a intenção... E aí, você fez essa lista, o que você vai fazer com ela? Você vai fazer tudo que tiver na lista, o que é ser mulher. E não vai fazer o que tá na lista do que é ser mãe. Não vai fazer. Não faça. Se segure. Segura. E se fizer, fala, eu fiz, mas eu fiz errado, entendeu? Faça com o seu filho. Redireciona. Põe. Sua filha tem muita demanda também. Você pode ficar tranquila. Mas isso tudo que você tá falando é uma coisa que é essencial para mudança, que é a clareza. Sem clareza do que estamos falhando. Todos os exercícios que você passou é sobre trazer clareza do que está sobre onde está o problema, falhas. Senão a gente não muda. Eu quero muito mudar, mas você quer mudar o quê, Jesus amado, sabe? Não sei, então você não vai mudar. Quando a gente faz esses exercícios, essas reflexões, a gente começa a ter clareza das falhas, dos pontos de melhoria. Dói porque dói olhar para as nossas fraquezas, para as nossas lacunas. E, de novo, requer coragem. Requer coragem. E agora vamos falar... Estamos caminhando para quase o fim. Tá ok. Ranço do marido. Ô, gente, vamos falar a verdade? Às vezes dá uns ranço, né? No começo da gestação eu peguei um pouquinho de ranço do Henrique. Bem pouquinho, assim, não foi muito Oi, não. hormônios! Os meus hormônios estavam bem, ele me irritava. Qualquer coisa que ele fazia tava me irritando de um nível que eu falava, gente, coitado. Eu ficava com dó por ele, mas ele nem sabia os meus pensamentos. Mas se ele soubesse dos meus pensamentos, eu ficava dó por ele, os pensamentos que eu tava tendo dele.
Porque me irritava, tipo, a ponto dele estar sentado, comendo. Tá certo Fazendo que barulho. eu tenho um pouquinho de toque. Eu odeio que coma fazendo barulho. E aí intensificou. Parecia que ele tava, tipo, mastigando aqui dentro do meu ouvido. Eu ficava louca, mas aí eu ficava lá respirando, falando, termina essa comida, termina essa comida. E aí, agora tá um pouquinho melhor. Mas vamos trazer ranço do marido de uma forma geral, sem esse contexto de tantos hormônios de gravidez, pós-parto, mas até mesmo na gestação. Ok. Às vezes a gente pega ranço. Às vezes a gente começa a evitar o marido. E uma coisa é, tô pegando ranço por causa dessa questão de hormônio, uma questão mais pontual de gestação e tudo mais, mas às vezes a gente pega porque realmente tá muito... Você olha, você para de admirar, você para de ter atração, você para de... Sei lá, parece que fica muito vazio. Sim. Parece que você olha e você fala, não sei. Perde A gente às vezes interesse. nem sabe o porquê que a gente pegou o ranço. Mas a gente só simplesmente começa a evitar, começa a se distanciar. E, mas por que você tá fazendo isso? Não sei. Acontece isso? Rola isso? O que a gente pode fazer pra mudar? Porque às vezes a gente não quer ter esse ranço, mas quando vê já tá com esse ranço. Principalmente sexualmente, né? Quando a gente também, pensa, acaba exato. tendo ainda mais esse distanciamento. Homens, prestem bem atenção. 3 motivos pelos quais as mulheres, às vezes, pós ser mãe ou depois de ser mãe, antes de ser mãe, podem estar te evitando. Ou ter, de repente, esse ranço. Primeiro, porque ele não ajuda em nada em casa. Nada, extremos. Que ele não ajuda em casa. E você tá muito cansada. Então, e ele chega e ele não ajuda. É um motivo pelo qual, às vezes, você pode ter esse distanciamento, inclusive sexual. O segundo é porque ele tá sendo... E homens, observem se vocês não estão sendo muito egoístas nesse sentido. De estar olhando apenas pro seu próprio prazer. E aí acaba tendo um pouco do consumo de pornografia, né? Então, vocês estão olhando muito aí pro seu próprio prazer. Ou, terceiro, você é muito previsível. Você não surpreende a mulher em nada. Se a gente jogar um bingo na cabeça do recém-nascido, o recém-nascido vai saber falar o que ele faz, a hora que ele chega, a hora que ele acorda, o passo a passo dele. É previsível. E aí a gente... Observe, de repente, o ranço nasceu de uma dessas questões. São as mais comuns. Então, e daí acaba tendo distanciamento, a irritação, e aí o distanciamento, inclusive, sexual. E para a mulher, isso é muito curioso, mas para a mulher existe uma questão muito de eu não vou me render ao carinho, porque eu sei que esse carinho tem que terminar. Tem ali, segundas finalmente, intenções. Tem segundas intenções. Mas às vezes não, às vezes um carinho é só um carinho. E conversa sobre isso com ele. E tá tudo bem. Vocês podem só fazer um carinho, depois desse carinho vai nascendo um pouco mais de uma nova reconexão e vocês vão chegar a fazer amor novamente. Sem algo forçado. Mas é instinto, é natural. Não é instinto, mas é uma defesa, muitas vezes, que a gente aplica nesse momento. Nem começa a fazer carinho, porque vai ter que terminar na relação e eu não tô afim. Não quero, ou por causa dos hormônios, ou por causa de alguma outra coisa, mas não tô afim, então eu não vou nem deixar ele fazer carinho em mim. Já irrita a hora que ele tenta fazer carinho. Então, entenda esses momentos, né? E se perceba. Onde você sente no seu corpo esse incômodo, o que você sente e quais desses pontos, de repente, tá precisando ali ter uma DR com ele sobre isso e levá-lo, então, a convidar sobre. E aí você vamos falar faz sobre o exercício da que escuta. a gente já ensinou lá atrás. Você como não lembra, discutir. volta lá, como discutir. Lembra a fase da recapitulação, vai lá, volta e faz o exercício de novo. E pra mulher, falando dessa questão mais sexual, que é uma queixa de muitas mulheres, que perde a libido. Perde a libido total. E pelo cansaço, e pela questão hormonal no início também, porque tem uma queda hormonal gigantesca, então, que é até esperado que se perca a libido no início, mas depois não, em tese a ideia é voltar, mas e as que não voltam? E o que você
pode falar sobre esse contexto? Normalmente isso volta depois de 2 anos. 2 anos? Amor, então você já tá entendendo o que tá acontecendo. Então tenho muita E eu já paciência. engravidei de novo, ou seja, tem mais 2 Tenho você bastante. também, né? Mas foi um em seguida do outro. Então, assim, o autoconhecimento e a busca, e a gente consegue diminuir esse prazo de 2 anos se a gente faz todos 2 esses anos exercícios. é muito tempo, mas é o tempo que o corpo vai realmente estar pronto ali para Ele volta aventuras a ser um nesse ser sentido, sexual. entendeu? Mas olha, faz muito sentido, porque em tese, 2 anos é o prazo que o pessoal fala de aleitamento materno, que é a sociedade brasileira, fala de 2 anos, legal, amamentar. Que influencia bastante na questão hormonal, na libido. Exato, porque os peitos, enquanto a gente amamenta, viram fontes de alimentação. Dificilmente, assim, no meu caso e de várias colegas minhas. E antes era uma fonte sexual, era bonito, era coisa ali, peitos, tesão. Depois o marido vê a mulher amamentando com os peitos pra fora o tempo inteiro. Tipo, putz, tem os 2 Perde lados a da fantasia. moeda ali também, né? Sim. E a mulher também, tipo, pô, vai sair leite, não sei o quê, é esquisito. Tem uma coisa meio... Mas os homens são práticos e depois eles esquecem dessas imagens. Eles esquecem. Entendeu? Ainda bem, Então, porque... mas tem uma relação assim, a relação sexual realmente do casal, ela fica prejudicada, mas homens entendam, não é com vocês. Pode ser com vocês. Não é você. Pode ser vocês, se vocês olharem esses 3 pontos, de vocês estarem sendo egoístas, de não ajudar, de ter ali um egoísmo do próprio prazer, ou de ser muito previsível. Pode ter sim. Façam a sua parte. Não é só aspecto. sua culpa, mas parcial, você é responsável. Então, assim, existe essa questão hormonal nessa relação e que ela melhora bastante por volta ali depois dos 2 anos. Pode melhorar antes. Você pode ter sonhos, né? E isso vai mostrando para você que você tá voltando ali numa vida, pode voltar numa vida sexual ativa, não tão ativa, mas você vai se esforçar. Como antes. Aí acho que vem a comparação do passado, porque agora você vai ter um filho, o negócio tem que ser mais silencioso, tem que ser num horário mais restrito. É diferente, não é como qualquer hora do dia. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Não é mais assim. Tem que tomar, obviamente, esses cuidados. Mas dá para ser. Por isso que é importante ter um momento dos 2. Então, se coloca na agenda de vocês. Uma vez por mês, para começar, uma vez por mês ter um momento nosso. Ter um momento nosso. Vai ser às vezes uma vez por semana já é mais difícil. Vai ser à noite. Vocês decidem. Mas se coloquem, se priorizem nesse sentido para buscar, de novo, para buscar essa nova reconexão, né? Para vocês se reaproximarem de novo. E depois vocês vão vendo que dá para encaixar em outros momentos na agenda e vocês vão repetindo, fazendo novos exercícios juntos. E a mulher é uma coisa, né? É um ser muito completo, né? Não é uma questão... O homem é muito mais visual. A mulher tem toda... De como ela tá se sentindo, do que o homem fez durante o dia, de como ele tratou ela. O que ele fez por como ela, ele tá lidando com o filho. Sim. E tudo isso impacta muito para vontade, para ter vontade sexual ou não. Sim. Então, homens, também tem vários aspectos ali que se tiver desalinhado... E aí tem a questão hormonal, tem a questão de libido, tudo isso... Putz, é um combo. Então, acho que também, lógico, a pessoa precisa ver se hormonalmente tá tudo ok no médico, tudo, isso é importante. Sim. Mas também ir alinhando os outros pontos que tá broxando a mulher. Porque também várias coisas do dia, tipo, putz, tô desanimada, olha o que a pessoa fez, foi escrota, falou isso, não fez aquilo, esperava aquilo. Aí chega no fim do dia... todo feliz e simpático? Não vai rolar, né? Então tem esse ponto. Esse é ponto. E como é que se alinha isso? Conversando. Não espere que ele tenha uma bola de cristal. Quem cala consente, vamos lá. Se ele tá se comportando de um jeito que não tá te agradando, mas você não tá dizendo pra ele que não tá te agradando... É como se ele não tivesse sabendo que não tá te agradando. Ele vai continuar no mundinho dele. Assim como você também vai continuar no seu, porque... Gente, você também deve ter alguns comportamentos que não estão agradando a ele.
Então, a comunicação Então, direta, sim, específica, de novo, volta para aquele exercício lá. Precisa se falar. E assim, claro, objetivo. Porque se o homem tá fugindo de discutir, é porque ou você tá sendo controladora, você tá sendo autoritária, você tá sendo mandona, e não vai funcionar. Então, mude. E pra gente concluir, quer dizer, quase, tem mais uma para concluir. Tem mais algum exercício prático, tarefa, questões aí dos seus livros, do seu conhecimento? Quer dar uma fuçada aí? Porque ela traz tanta coisa. Eu carrego. Que às vezes dá uma folhada aí, alguma coisa que você acha legal, que a gente ainda não compartilhou, pra gente trazer mais um conteúdo aqui para o pessoal, para ajudar os casais a se reconectarem. Olha só, acho que tem bastante tarefinhas aí que vocês podem praticar. O convite que eu faço, né, é o convite mesmo. Muitas vezes, em poucas sessões, a gente consegue trazer várias soluções, vocês conseguem chegar em várias soluções, sabe? Então, é o meu slogan, né? Procure ajuda, falar cura. E o cura não é só no sentido de doença, de alergia, de alguma coisa. Não, é questão emocional mesmo. Cura o distanciamento na relação, cura a falta da libido na relação, cura a paciência, a falta de paciência na relação. Então, assim, muitas vezes com alguns encontros, com algumas sessões, poucas sessões, com começo, meio e fim, vocês conseguem encontrar a felicidade, ser feliz agora, entende? Eu mesmo e o Henrique, a gente não fez muitas sessões. Foram algumas, eu não me lembro mais a quantidade, mas foram poucas relativamente. E aí a Mari deu alta pra gente. Mas... Existe processo de alta na terapia, gente. Exato, porque a gente tem pessoas que têm medo, tipo, vou ter que fazer pra sempre. Não existe não alta. Necessariamente. Se você quiser se dar alta também, você se dá a qualquer momento. Também essa possibilidade. Não tá amarrado. Mas é legal porque, sei lá, acho que 98% dos casais, quando recebem a alta, alguém continua. Né? Exato, porque com assim alguma demanda. É legal de alguma maneira você continuar olhando, se cuidando e o casal continuar fazendo individualmente, porque a terapia individual, a IS eu acho que é meio que para sempre, porque sempre vão ter demandas novas na sua vida, então eu sinto que dá para fazer para sempre. É um autoconhecimento, uma busca pelo autoconhecimento. Exato, muito constante. É uma busca constante. E para a maternidade ainda mais, a gente está aprendendo a todo momento. Exatamente. Eu falo que é uma profissão, a maternidade é uma profissão. Ela só não é reconhecida na CLT. Mas exige habilidade. Porque eu adoraria pegar hora extra, férias, 13º. Cadê, gente? Alguém, por favor, providencia isso. Mari, não seria maravilhoso? 13º nem precisa nem hora extra, mas as férias, olha, eu vou te falar que eu ia gostar de pegar umas férias assim, igual que a gente faz no trabalho, sabe? Fechou o computador, acabou férias, esqueci. A gente não ia conseguir, né? Porque não dá pra fechar os filhos, acabou, esqueci, daqui um mês eu volto. Não ia ter como, né? Mas seria bom, hein? Já pensou? Se eu for prefeita um dia. A louca. Não, mas é isso, é um trabalhão, né? Maternidade, ele dá trabalho e nos transforma, né, Mari? Transforma, muda. A todo momento, tipo... A Bela até hoje me transforma, tipo... É uma eterna transformação, porque... a criança tá mudando a todo momento. Exato. E aí é um ser humano que tá sendo construído. E aí, na nossa próxima entrevista, a gente vai falar sobre educação de filhos também. E, nossa, educar um filho, pelo amor de Deus. A gente fala focado nas linguagens de amor, que isso ajuda muito. Como dar trabalho educar filho, Mari. Como trazer ele para ser mais colaborativo, mais obediente, fazer boas escolhas. Acho que educar filho, Mari, é eu a sinto missão, que assim. faz com que a gente olhe tanto pra gente. Tanto pra gente. Com certeza, porque sabe que na psicanálise, inclusive, eles dizem que ter filho, a idealização de ter um filho é porque você projeta o que você quis ser. Você é um bom filho. E aí você espera ter um filho porque ele também vai ser um bom filho. E aí a hora que esse filho vem, ele é um indivíduo com as suas questões, com os seus problemas, com os seus níveis de aprendizagem diferentes dos seus, e aí você acaba se frustrando muitas vezes, porque, como assim, não foi esse filho que eu idealizei, que eu sonhei.
E é difícil lidar com isso. Total, total. Esse aí fica para a parte 2 da entrevista. E para a gente concluir de verdade, o seu conselho para mães, futuras mães, para as mulheres que já que estão no pós-parto ou que já estão mais à frente, assim, já estão com uma maternidade com os filhos maiores, mas principalmente focada nessa questão de casal, de relacionamento, o que você falaria? Procure ajuda. Falar cura. E eu estou aqui do lado de vocês, com vocês e para vocês, para poderem ser felizes. Decidam. Pensei mais rápido do que falei. Exato, você falou decidam. Aí você falou, nossa. Decidam ser feliz agora. Decidam viver ao lado da pessoa que você escolheu, ao lado da pessoa pela qual você se apaixonou um dia, ser feliz agora. Isso é possível. Perfeito. Muito bem, Mari, muito obrigada, adorei a nossa entrevista. Adorei. Espero que você também tenha gostado. Gostou? Gostei, amei. Tem alguma coisa que você quer falar que eu ainda não te perguntei? Porque, gente, senão muita a gente coisa, fica né? Aqui, ó, horas e horas. Eu espero que você tenha gostado. Eu tenho certeza que você saiu com muitas tarefas de casa, com muitas reflexões. Então, pega, volta essa entrevista, faz os exercícios, reflete. Assim, a Mariela conseguiu trazer algumas ideias, alguns exercícios, algumas práticas, algumas reflexões importantes pra gente, como mães, como mulheres, e como pais e como maridos, para justamente a gente voltar a se reconectar como casal, como seres individuais que se complementam, que se somam, e para vocês conseguirem, como a Mari disse e enfatizou muito bem, ser feliz hoje, né? A felicidade tá aí. Não criem expectativas, porque essa expectativa é sempre sobre o outro, e até mesmo expectativa sobre nós mesmos, às vezes é só um vislumbre. Então, trabalhe com o que você tem, trabalhe com a sua realidade agora e faz esses exercícios que eu tenho certeza que vai ajudar. Compra esses livros aí, mergulha neles, um de cada vez. Não adianta você fazer uma biblioteca e ficar lá tudo na estante, né? Vamos fazer um grupo aí de mães pra gente fazer um exercício de demanda pra elas? Pode ser, manda aí. Se você quiser, deixa aí nos comentários se você quer esse grupo. A gente faz uma roda de mães. Que a gente faz uma roda coletiva, só pra vocês desabafarem e a Mari dar uma luz aí pra vocês, geral. Deixa aqui no comentário quem tá afim, que aí a gente organiza isso, fechou? Então é isso, pessoal, adorei. Deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. É isso. Beijo, Luz. Tchau, tchau.